Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui. Nesta aula nós vamos falar sobre a reta real, né, e trabalhando especificamente com o descritor 16. Então, só para vocês lembrarem o que é a reta real. A reta real ela é composta de todos os números que nós trabalhamos até hoje, né? Então, a primeira categoria de números que nós aprendemos são os números naturais. Os números naturais, eles começam a partir do zero e vão até o infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso até o infinito. Quando nós falamos só desses números, nós estamos falando do conjunto dos números naturais, né, representados pela letra N, tá? Mas nós sabemos que existem números menores do que zero, né? Como o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim infinitamente também para o lado esquerdo. Agora, quando nós olhamos para todo esse conjunto, tanto os naturais quanto esses negativos, nós estamos falando do conjunto dos números inteiros, tá? Professor, só os negativos são inteiros? Não, os naturais também são inteiros, ok? Então, os naturais eles estão inseridos dentro dos inteiros. Então, nós vamos até aqui, tá? Então, o que vocês estão vendo aí na tela é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. E é sobre ele que nós vamos trabalhar agora com esse descritor, tá? Que é o seguinte, identificar a localização de números inteiros na reta numérica, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro exercício, que diz o seguinte: na reta numérica da figura abaixo, o ponto G ele corresponde ao número inteiro 1. Tá? O ponto G corresponde ao número inteiro 1. E o ponto H ao número inteiro 2. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 é... Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa reta é descobrir se a distância entre um ponto e outro, qual a distância entre um ponto e outro, né? Se é de uma unidade, se é de duas, se é de 5, se é de 10, tá? Então, o ponto G é 1, tá aqui, tá localizado. O ponto H é o ponto 2, tá aqui. A distância entre um e outro é de uma unidade apenas, né? Então, isso é importante, a gente precisa saber qual é a unidade de distância, a medida de distância entre um ponto e outro. Sendo assim, o ponto que corresponde ao número 5, onde ele estará? Então, a gente observe que para a direita vai aumentando. Então, 3, 4, 5, né? Para a esquerda, nós teríamos aqui o 0, depois o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Então, respondendo a essa questão, o ponto 5, ele se encontra na letra K. Tá? Muito simples assim, só localizar esse número na reta numérica. Tá? A dificuldade talvez seja quando nós tivermos um intervalo maior, tá? Entre um ponto e outro. Próximo exercício. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E ele corresponde ao número inteiro menos 2. Está aqui. Ponto E corresponde ao menos 2. E o ponto F corresponde ao zero. Então, nós temos aqui o F que corresponde ao zero. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro menos 5, olha, quer saber onde está o menos 5. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos descobrir qual é o intervalo entre um ponto e outro. Tá? Entre o E e o F, ó, qual que é o intervalo? O intervalo é a distância entre um ponto e outro. A distância entre um ponto e outro é de 2. Tá? Então, sendo assim, nós podemos preencher toda a nossa reta. Então, vai ficar assim. Se aqui é 0, então pulou 2 casas, foi para o menos 2. Então, aqui à direita, nós vamos ter o número 2, ou mais 2. Depois, nós teremos o número 4. Depois o 6, depois o 8. Por quê? Porque a distância de um ponto e outro é de 2 unidades. Mas o exercício está perguntando onde está o número menos 5, tá? Então, vamos lá. O ponto D aqui ele vai ser menos 4, porque é de 2 em 2. O ponto C vai ser menos 6. O ponto B vai ser menos 8. E o ponto A vai ser menos 10. Tá? Então, onde está localizado o ponto menos 5? O ponto menos 5 ele vai estar aqui, ó, entre o menos 4
e o menos 6, tá? Porque a gente sabe que esses números vão diminuindo, tá? Então, aqui nós teríamos aqui o menos 1, depois aqui o menos 3, depois menos 4. Então, aqui a gente teria o menos 5, depois o menos 6, depois o menos 7, tá? Então, quanto mais longe do zero esse número negativo ele está, menor ele é, tá? Então, o ponto menos 5, qual é a localização dele? Ele está entre o menos 4 e o menos 6, tá? Então, essa é a resposta correta, tá ok? Muito bem. Próximo exercício diz o seguinte: num dia muito frio em Porto Alegre, a temperatura foi de 5 graus, tá? Olha só, essa temperatura de 5 graus é uma temperatura positiva ou negativa? É uma temperatura positiva, tá? Porque toda vez que for negativa, tem que estar acompanhado com um sinalzinho de menos. À noite, a temperatura diminuiu 7 graus. Então, observe, ó, não está acompanhado com sinal de menos, mas está escrito essa palavra aqui, ó, diminuiu, tá? Que é a mesma coisa, é 7 negativos. Então, diminuiu 7 graus ou caiu 7 graus, tá? Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? Então, observe, nós temos uma temperatura de 5 graus numa noite, aí caiu, tá? Esse diminuiu, nós vamos fazer uma subtração, caiu 7 graus. Então, nós temos aqui uma operação com números inteiros. 5 menos 7, né? Então, a gente pode pensar assim, eu tenho 5 e eu estou devendo 7, né? Então, se eu vou lá e pago esse 5, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar devendo 2, porque 7 tira 5, né? Eu vou ficar com 2. Mas é uma dívida, né? Minha dívida é de 7, então eu vou ficar devendo 2. Então, vai ficar lá no menos 2. Isso quer dizer que a temperatura, nessa noite, passou a ser 2 graus negativos, tá? A gente pode pensar de outra forma também, tá? Se a temperatura está aqui, em 5 graus, aí ela caiu 7 graus. Então, vamos lá. 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5, 6, 7. Porque se ela caiu, ela tem que voltar, ela tem que diminuir, né? Então, olha só onde ela parou. Parou no menos 2 graus. Exatamente o que nós fizemos aqui na conta. Então, é mais fácil fazer a conta do que acompanhar na reta, porque às vezes nós vamos ter números grandes, tá? Então, como que a gente faz essa conta? Pega o número maior menos o número menor, deixa o sinal do número maior, tá? Por exemplo, a gente tiver aqui 3 menos 8. Eu tenho 3 e eu estou devendo 8. O que a gente vai fazer? 8 tira 3, fica 5. Mas o sinal do número maior é negativo. Então, a gente fica devendo 5, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula.